E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar uma lei extremamente importante, que é a Lei de Execução Penal. Então, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje, nessas aulas, já que são duas partes? Nós temos uma lei de execução penal que é maravilhosa, só que, no entanto, nós temos vários obstáculos para a efetivação daquilo que está previsto na Lei de Execução Penal. Justamente por quê? Por conta da nossa crise no sistema carcerário ou sistema penitenciário. Então, a gente vai ver que muitas vezes aquilo que está previsto na LEP não é aplicado na prática, justamente por conta dessa falta de aparato estatal, de investimento, de política pública estatal para efetivar as disposições que estão contidas na Lei de Execução Penal. E aí é que entra a parte mais importante da nossa aula. Nós temos muitas decisões jurisprudenciais do STF e do STJ que de alguma maneira tentam interceder, no que diz respeito à efetivação dos direitos e garantias fundamentais do preso, mesmo diante dessa falta de aparato estatal. Então, o que vai acontecer na aula de hoje? Nós vamos ver aqueles pontos dos artigos da Lei de Execução Penal, que são os mais importantes. Mais afora isso, nós vamos ver muita súmula de jurisprudência do STF e do STJ e também alguns posicionamentos jurisprudenciais. Ok, pessoal? Então, olha lá. Vamos começar, então, a nossa querida Lei de Execução Penal. Então, veja, pessoal, o artigo 1º, que num primeiro momento aparenta uma certa desimportância, na verdade dele, a gente já começa a extrair pontos extremamente importantes da Lei de Execução Penal. Então, veja que ele diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, disposições de sentença. Qual sentença? Sentença penal condenatória. Claro, sentença penal condenatória. Ou decisão criminal. Então, veja, como assim decisão criminal? Porque muitas vezes, pessoal, nós temos decisões criminais de natureza penal que determinam a prisão cautelar sem que necessariamente nós tenhamos uma sentença penal condenatória. Então, decisão criminal, a gente cuida aqui dos presos provisórios. Ou seja, aqueles que possuem a segregação da liberdade decretada através de uma decisão judicial em sede cautelar. Então, preso cautelar, que a gente diz, ou seja, aquele preso por conta de uma temporária, por conta de uma preventiva, ele é denominado pela Lei de Execução Penal de preso provisório. Ok? Então, veja que a LEP ela cuida sentença naquelas hipóteses em que já houve um processo penal que culminou, que resultou na imposição de uma pena ou em uma decisão judicial, ou seja, aquela decisão que não possui natureza de sentença penal condenatória. Então, veja que a LEP, no artigo 1º, ela se preocupa em dizer que ampara não só aqueles que estão segregados da sua liberdade de locomoção por força de sentença, mas também aqueles que são provisoriamente segregados da sua liberdade de locomoção. E aí nós continuamos ainda no artigo 1º. E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Qual condenado? Aquele que participou de um processo penal que resultou com a imposição de uma pena
privativa de liberdade. E aqui nós temos um segundo detalhe, e do internado. Então veja, pessoal, que o internado, ele é aquele que recebe, ao final de um processo criminal, uma sentença penal absolutória imprópria. Ou seja, é a aplicação da medida de segurança. Então nós temos, né, a imposição de pena privativa de liberdade ou medida de segurança. A medida de segurança, pessoal, é chamada, né, de sentença absolutória imprópria. Imprópria justamente porque a pessoa, né, ela vai sofrer uma restrição da sua liberdade de locomoção, mas essa restrição ela possui natureza diferente daquela que é originada por uma sentença penal condenatória. Então veja que a sentença absolutória imprópria, por isso absolutória. Por que absolutória? Porque a essa pessoa não será cominada uma pena privativa de liberdade. Então veja que a sentença absolutória imprópria, ela se reveste de duas formas. Então ela pode, né, ocasionar a internação, que é a medida, que é a sanção aplicada e prevista lá no artigo 1º, e temos aqui também o tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial. Então veja que a internação ela é uma espécie de sentença absolutória imprópria. É uma das formas de manifestação da medida de segurança. Onde a medida de segurança se encontra, meus queridos? A medida de segurança, quando aplicada, dentro dos substratos do crime, para que nós nos lembremos, ela está dentro da culpabilidade. Então, só para a gente recordar, dentro da imputabilidade, nós trabalhamos, então, com a questão da medida de segurança. Ou seja, suponhamos que o agente, ao tempo da ação ou omissão, ele era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito daquilo que ele estava praticando. Então veja que nós não temos o preenchimento dessa imputabilidade, porque na verdade, no meu exemplo, ele é inimputável. Então veja que nesse caso, dentro dos substratos do crime, o que vai acontecer? Ao invés de ser imputado, aplicado a esse agente uma pena privativa de liberdade, a ele será cominada uma medida de segurança, que se manifestará, pessoal, na internação quando a absoluta incapacidade, as circunstâncias de caráter pessoal desse agente indicarem que ele necessita, né, de um tratamento intermitente, ou seja, que ele deve conviver em um regime de internação para receber tratamento psiquiátrico em regime integral, ou ele pode se submeter ou ser submetido, como queiram, a um tratamento ambulatorial, ou seja, esporadicamente, geralmente, semanalmente, ele se desloca até o local de tratamento psiquiátrico ou congênere para realizar esse tratamento ambulatorial, ok? Então veja aqui, quando nós cuidamos lá no artigo 1º, né, da internação, nós estamos aqui dentro da medida de segurança. No entanto, o que acontece? Apesar de ausência de previsão legal do tratamento ambulatorial da Lei de Execução Penal, né, entende-se que aqui também existe aplicação para o tratamento ambulatorial. Ou seja,
Quando for o caso de tratamento ambulatorial, também nessa hipótese, o preso, porque receber... O preso, na verdade, tecnicamente não seria o termo correto, porque geralmente nós vinculamos isso a uma pena privativa de liberdade, mas aquele que necessita desse tratamento ambulatorial, do mesmo modo que o internado, será regido, né? As disposições desse tratamento ambulatorial serão regidas também pela Lei de Execução Penal. Então, atenção para os dois detalhes desse artigo 1º. Primeiro, preso provisório também está abrangido na Lei de Execução Penal. E aquele que é submetido por força da medida de segurança a tratamento ambulatorial também é regido pela Lei de Execução Penal. Ok? Então veja que essas são as primeiras impressões da Lei de Execução Penal. No entanto, pessoal, além disso, nós temos uma controvérsia que eu reputo, inclusive, a mais importante nos últimos tempos do STF no tocante à execução de pena, no tocante a preso. Então, quando nós lemos o artigo 1º, nós temos uma impressão de que esse artigo, é necessário que se tenha uma convicção no tocante àquela decisão condenatória que é prolatada. E essa impressão, por muito tempo, foi a que vigorou e a que imperou nos tribunais superiores. E hoje, mais especificamente, a partir do ano passado, houve uma mudança brusca de posicionamento do STF, que foi seguido depois pelos tribunais, tanto a STJ quanto tribunais de primeiro e segundo grau. Tanto tribunais de segundo grau, me desculpe. Então veja que, olha só como que funcionava até o ano passado. Então suponhamos que eu tenha praticado um crime de furto qualificado. Então artigo 155, não, 155 não, vamos a roubo. 157 do Código Penal, roubo. Então veja que no primeiro grau, ela recebeu uma sentença penal condenatória. Essa minha sentença penal condenatória, ela me impunha, na época, um regime de cumprimento de pena fechado inicial. Beleza. Suponhamos que eu recebi essa decisão, essa sentença penal condenatória. Veja que no curso do processo criminal, eu estava em liberdade. Suponhamos que eu não fui preso em flagrante delito, que a minha prisão preventiva não foi decretada, visto que eu era confesso, que eu compareci a todos os atos do processo, visto que não houve de nenhuma forma o preenchimento do artigo 312 do Código de Processo Penal, então eu respondi todo o processo em liberdade. Então veja que diante dessa sentença penal condenatória, eu interpus um recurso de apelação no segundo grau. Então eu apelei. Na minha apelação, a minha tese era de negativa de autoria. Então eu eu pretendia a minha absolvição diante da inexistência de comprovação nos autos de que eu efetivamente fui autora delitiva do crime de roubo. Então veja, o que acontece? Suponhamos que no meu exemplo aqui, a minha apelação ela não foi acolhida. Não foi acolhida. De maneira que esse não acolhimento gerou o que, pessoal? Gerou a manutenção da decisão, de primeiro grau. Então veja que manteve-se a decisão que foi prolatada lá pelo juízo de primeiro grau, tudo bem. Suponhamos que dessa decisão do tribunal eu interpus no STJ ou no STF. Primeiro no STJ eu interpus um recurso especial e depois eu interpus um recurso extraordinário. Então veja que o que eu queria
na interposição primeiro do recurso especial e depois na interposição do recurso extraordinário. Então eu pretendia, né, ainda revisar a decisão que foi mantida pelo juízo de primeiro grau, que foi confirmada, aliás, pelo juízo de segundo grau. Veja que nesse caso o que acontece? Antigamente, até o ano passado, como eu respondi em liberdade, como a minha apelação não foi acolhida, mas eu estava em liberdade aqui, né, na fase do processo, pretendia-se ou entendia que pela minha interposição do recurso especial ou recurso extraordinário, eu ainda estava obstando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, entendia-se o seguinte, que olha, tudo bem que a apelação da Laila, ela não foi acolhida, mas por conta da interposição desses recursos, ela ainda vai permanecer em liberdade, até que se tenha, né, uma decisão definitiva dentro de um desses recursos extraordinários. Veja que detalhe, né? Então eu disse recursos extraordinários. Por quê, pessoal? Porque os tribunais superiores, eles entendem o seguinte, eles entendem que recurso extraordinário é o gênero e recurso extraordinário estrito sensu e recurso especial são espécies, ok? Então veja que os tribunais superiores, eles têm esse entendimento. Então, para eles, recurso extraordinário é um gênero do qual são espécies. Recurso extraordinário estrito sensu, quando interposto frente ao STF, e recurso especial, quando interposto no STJ. Ambos possuem, ou aliás, ambos são espécies do gênero recurso extraordinário, justamente porque eles não se prestam à análise de matéria fática, matéria probatória. Eles não analisam, pessoal, mais questões sobre autoria ou questões sobre materialidade de crime. Esse tipo de análise é o quê? Aplicável, praticado aqui no segundo grau. Então veja que nesse entendimento antigo do STF, dos tribunais superiores de uma maneira geral, eu, Laila, permaneceria em liberdade até que houvesse um trânsito em julgado das decisões prolatadas nesses recursos aqui. Agora, o que aconteceu? Ano passado, em fevereiro do ano passado, houve a impetração de um habeas corpus, que daqui a pouco a gente vai ver o número dele, que eu vou colocar aqui para vocês. E nesse habeas corpus, né, o STF, ele se manifestou de uma maneira completamente diferente. Então veja que, no caso agora que prevalece, nós temos o seguinte. Nesse meu exemplo, quando eu tive a condenação confirmada aqui no segundo grau, agora, de acordo com os tribunais superiores, com o STF, é cabível a execução provisória da pena. Execução provisória da pena. Por que provisória? Justamente porque não se tem ainda o trânsito em julgado dessa decisão aqui, pessoal. A interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, ela impede, né, o trânsito em julgado. Então, por isso nós dizemos execução provisória da pena. Lembra lá do artigo 1º da LEP que fala preso provisório, execução provisória da pena? Também está abrangido aqui. Então, o que acontece agora, nesse meu caso concreto aqui, eu, Laila? Então, quando o tribunal ele manteve a decisão de condenação lá do primeiro grau, o que o tribunal vai fazer? Determinar a expedição da minha prisão preventiva. Então veja que mesmo, né, que eu esteja em liberdade durante a fase do primeiro grau, a fase do segundo grau, interpus recurso especial ou extraordinário, não tem choro, eu vou ser recolhida à prisão por força da expedição do mandado de prisão preventiva. Então o tribunal vai determinar que
eu seja recolhida ao cárcere para o meu início de cumprimento de pena. Por isso que a isso nós chamamos de execução provisória da pena. Por quê? Porque ainda não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então veja que essa decisão do começo do ano passado, fevereiro, ela foi determinada, foi prolatada em sede de habeas corpus. Então a gente sabe que habeas corpus não é a via adequada para analisar inconstitucionalidade de alguma coisa, né? Então veja o que aconteceu. Houve essa decisão do habeas corpus, mas depois, no final do ano, essa tese do STF foi mantida, ok? Quais são, pessoal, os fundamentos principais que o STF ele utilizou para poder fundamentar essa mudança completamente repentina de posicionamento? Repentina não, melhor dizendo, brusca de posicionamento. Então o STF, depois não precisa nem vocês anotarem agora, porque eu vou colocar no material de vocês. Então veja qual foi o primeiro fundamento deles. Olha, como nós sabemos que os recursos extraordinários, e aqui leia-se especial e extraordinário estrito sensu, como os recursos extraordinários, eles não se prestam à análise fático-probatória, ou seja, são mecanismos judiciais em que nós não vamos revisar aquilo que foi produzido em questão de autoria do crime ou materialidade delitiva lá no primeiro grau, lá no segundo grau. Veja que nesse caso, o que acontece? Quando o segundo grau, o tribunal, ele mantém essa decisão, vai haver uma inversão de presunção. De acordo com o STF, até a confirmação da sentença que foi proferida no primeiro grau, se mantiver aqui no segundo grau, até essa confirmação, vigora ainda no nosso sistema jurídico o princípio da presunção de inocência. Agora, de acordo com o STF, depois que o tribunal ele confirma essa decisão que é proferida aqui, o que vai acontecer? Essa presunção ela tem que ser invertida. Por quê? Porque tudo aquilo que deveria ter sido produzido foi produzido no curso do processo, de modo que não se presume mais que a pessoa é inocente. Presume-se, ao contrário, que ela é culpada, porque tanto o primeiro grau quanto o segundo grau assim decidiram, de modo que, o recolhimento provisório do preso para o início da execução da pena se afigura cabível. Então esse foi, na verdade, o embasamento principal que o STF utilizou para essa mudança brusca no seu posicionamento. E aí, nas fundamentações dos ministros, eles elencam, inclusive, que o sentimento de impunidade da população, ele estava de uma forma irremediável. Então, veja que não se afigurava razoável que uma pessoa respondesse por 15, 20, 30 anos a um processo em liberdade. Então, eram aquelas hipóteses em que a pessoa praticava um homicídio contra a vítima, não foi presa em flagrante, não houve decretação da preventiva, permanece respondendo ao processo em liberdade. E veja que esse agente ele convive com os familiares da vítima, porque ele é do mesmo bairro. Então, por 15, 20, 25, 30 anos, aquele que praticou um crime de homicídio não é recolhido ao cárcere justamente por quê? Porque naquela época, e esse posicionamento, como a gente sabe, e nós vimos, por muito tempo vigorou, porque nós tínhamos sucessivas interposições de recurso que acabavam obstando o trânsito em julgado. Então, muitos advogados, eles utilizavam esse mecanismo de má-fé, justamente para quê? Protelar o trânsito em julgado, para permitir que o agente ele permanecesse por muito tempo em liberdade. Então, essa também foi uma das razões invocadas pelos ministros
nos seus votos. Então veja que agora isso vai cair na prova de vocês, porque não é uma disposição expressa na LEP. É uma mudança de entendimento jurisprudencial, é uma alteração da interpretação da lei. Então, esse entendimento novo, esse posicionamento é o que é mais importante hoje em matéria de execução penal. Ok, pessoal? Então, justamente por conta dessa importância, eu tomei a cautela de colocar para vocês aqui o número do HC. Então, olha lá, a pretensão punitiva do Estado se converte em executória com o trânsito em julgado da sentença. Como assim? Então, nós temos, né, durante a denúncia criminal e o processo criminal, pretensão punitiva. Pretensão punitiva justamente por quê? Porque o Estado, ele está ali pleiteando, pugnando a prolação de uma sentença penal condenatória ou uma sentença penal absolutória imprópria, lembra? No caso da medida de segurança. Mas veja, a pretensão executória, ou seja, a execução da pena cominada, propriamente dita, ela, né, é convertida, ela é ígida a partir do trânsito em julgado dessa sentença. É aquele mesmo fundamento, pessoal, de teoria geral do processo. Então, veja, para iniciar uma execução provisória de sentença, né, eu tenho que ter o quê? O trânsito em julgado da decisão, ok? Então, isso é feito também aqui no processo penal. No entanto, nós temos aí, né, através desse HC, em fevereiro do ano passado, a admissão da execução provisória sem o trânsito em julgado, desde que haja uma confirmação ali em segundo grau. Agora, detalhe, suponhamos que eu respondi ao processo penal todo em liberdade. Fui absolvida no primeiro grau, então recebi uma sentença penal absolutória. O Ministério Público, ele interpôs recurso de apelação. No recurso de apelação, o tribunal, ele alterou a sentença absolutória e prolatou uma sentença penal condenatória. Então, veja, no primeiro grau fui absolvida, recorri. No segundo grau, a decisão foi alterada e agora eu sou uma condenada. Houve a condenação. Nesse caso, o que vai acontecer? Mesma coisa. O tribunal vai determinar a expedição do mandado para a minha prisão preventiva, ok? Para que eu inicie o cumprimento provisório da pena. Então, olha lá, só para a gente entender o esqueminha. Primeiro grau, absolvição, de acordo com o novo entendimento. MP, Ministério Público, apelação. Segundo grau, foi provida, condenação. Interpus resp, STJ, não importa. Aqui nós vamos ter uma expedição, mandado, prisão preventiva. Veja que o cenário não é alterado de nenhuma forma, mesmo na hipótese em que eu tenho uma absolvição aqui. MP recorreu, minha condição ela é agravada, visto que eu sou condenada. Interpus recurso especial ou recurso extraordinário. Ainda assim, eu deverei ser recolhida à prisão para o início da execução provisória da pena, ok, pessoal? Então, muita atenção nesse detalhe. Então, veja que também coloquei no material de vocês os fundamentos para alteração de posicionamento. Esses, pessoal, são os principais, ok? Depois, se vocês pegarem o HC, que foi, né, o que iniciou essa mudança de entendimento, vocês vão ler lá
uma série de outros fundamentos mais circunstanciais. Na verdade, os principais mesmo eu coloquei no material de vocês. Então, olha lá. O princípio da presunção de inocência existe antes da primeira sentença condenatória, devendo ser mantida reservas de dúvida sobre comportamento contrário à ordem jurídica. Porém, quando eu tenho condenação em primeira instância, há um juízo de culpabilidade, né? E apesar da possível reforma, já há um primeiro abalo nesse princípio. E aí nós temos os recursos de natureza extraordinária, não permitem discutir matéria fático-probatória. Ademais, tais recursos não têm efeito suspensivo. Essa parte final aqui, tais recursos não têm efeito suspensivo por força do novo CPC, tá, pessoal? O novo CPC, ele retirou o efeito suspensivo desses dois recursos. Até então nós tínhamos efeito suspensivo, agora não mais. E esse foi um dos fundamentos também invocados pelo STF para a fundamentação da decisão, das decisões, né? E também para essa mudança, alteração de entendimento, ok? Tudo bem, pessoal? No entanto, além disso, nós temos uma outra questão, que é com relação às penas restritivas de direitos. Então, olha lá, pena restritiva de direito não cabe execução provisória da pena. Então, dentro da pena nós temos o gênero, e aí nós temos restritiva de direitos, privativa de liberdade. Veja, meus queridos, que restritiva de direitos não temos aplicação desse entendimento da execução provisória da pena, ok? Não há aplicação da mudança de posicionamento do STF, ok? Por quê, pessoal? Porque a pena restritiva de direitos, em nenhum momento, ela vai ocasionar restrição de liberdade, né? A não ser que nós tenhamos um caso de descumprimento, mas em regra, em nenhum momento ela vai gerar essa privação de liberdade, de modo que não há que se falar em o início de execução provisória da pena. Imagine, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade em que eu interponho lá um recurso de apelação, aliás, um recurso especial ou um recurso extraordinário, e que por alguma razão essa decisão seja revertida. Veja que muitas vezes, provavelmente, eu já até cumpri toda a minha pena restritiva de direitos, né, antes da análise da interposição desses recursos. Então, não há que se falar nesse caso aqui em execução provisória da pena. Dentro desse contexto, eu vinculei vocês com o artigo 147. Veja que, de acordo com cada posicionamento interessante, eu vou lá colocar os artigos que serão imprescindíveis para vocês, imprescindíveis para a prova de vocês. Então, olha lá, artigo 147 da LEP. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos. Então, a LEP, ela exige o quê, pessoal? Trânsito em julgado. Transitado em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar colaboração de entidades públicas. Então, veja que a LEP, ela exige o trânsito em julgado. Tudo bem? Então, dentro ainda desse contexto da execução provisória da pena, nós temos um outro detalhe, né? Que é o seguinte, pessoal. Tá, eu estou em execução provisória da pena, mas suponhamos que o tempo que eu permaneci nessa execução provisória, eu já faço jus a uma progressão de regime, por exemplo. Então, a gente vai entender como funciona isso na prática. Muitas vezes, o meu recurso especial ou extraordinário ainda não foram julgados, eu já estou lá no estabelecimento prisional.
cumprindo a minha pena, a execução provisória, eu posso progredir de regime? Ou melhor dizendo, às vezes, eu posso ser uma presa cautelar e depois da detração já fazer jus a essa progressão? Então é isso que a gente vai ver. Daqui a pouquinho vou dar um intervalo para a gente tomar uma aguinha e dar uma descansada, ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no LAC Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o LAC Concursos, um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique LAC.